Nós somos do grupo 4 da disciplina de Evolução da Universidade Federal de Pernambuco e hoje nós vamos explicar especiação e efeito gargalo. O que é especiação? Especiação é o processo evolutivo pelo qual as populações dão origem a novas espécies. E como assim? Bom, vamos imaginar um indivíduo X, um indivíduo qualquer, que, ao decorrer dos anos, as características derivadas de mutações desse indivíduo foram alvos da seleção natural, até que hoje, o indivíduo que antes era assim, evoluiu e deu origem a um novo, ou seja, a uma nova espécie. E como é que surgem novas espécies? As espécies podem surgir a partir dos seguintes processos: anagênese, que é quando ocorre a transformação progressiva de uma espécie, com mudanças graduais ao longo do tempo, as quais resultam na adaptação evolutiva, como no exemplo que demos anteriormente. A cladogênese, que também é chamada de evolução dicotômica, ela consiste em populações isoladas que se especiam ao longo do tempo, o que dá origem a duas novas espécies. E por último, a vicariância, que pode ser considerada parecida com a cladogênese. Porém, ela só vai ocorrer quando uma população original é fragmentada por barreiras geográficas, como por exemplo a separação dos continentes. Imagine uma espécie que habitava essa região, e após a separação dos continentes, ela se fragmentou. Assim, com o passar dos anos, o que era uma única espécie se diferenciou em duas. Certo. Agora que sabemos o que é especiação e como ela ocorre, vamos ver um pouco de quais tipos de especiação existem. Especiação alopátrica é uma especiação que se dá quando uma população se divide em duas ou mais por causa de uma barreira geográfica ou uma barreira ecológica. Essa especiação ocorre a partir de uma vicariância. Especiação peripátrica acontece quando um pequeno grupo de indivíduos de uma população migra para outra região. A deriva genética e a seleção natural, ao decorrer dos anos, atuam na diferenciação dessas espécies. Especiação parapátrica ocorre em populações que habitam o mesmo local, mas subpopulações começam a habitar locais adjacentes ao original. Aí, a subpopulação, mesmo que consiga se reproduzir com a população original, se reproduzirá apenas com a que reside no mesmo local. Com o tempo, o fluxo gênico diminui até que elas se tornem espécies diferentes. Especiação simpátrica acontece em populações sem ocorrer a separação geográfica. Essa é a especiação mais rara. Agora eu vou explicar sobre efeito gargalo. Mas o que é esse efeito gargalo? Então, esse efeito ele ocorre quando algumas mudanças acontecem no ambiente e por causa disso acabam reduzindo muito o tamanho de uma população. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Uma redução em massa ocorreu no planeta. Porém, alguns indivíduos de certos animais sobreviveram, e esses sobreviventes começam a se reproduzir entre si pelo fato de ter poucos da espécie. Dessa forma, a variabilidade genética diminui, o que pode ocasionar na extinção da espécie. Existem algumas possíveis causas do efeito gargalo, que eu vou citar algumas aqui para vocês. A quase extinção, os altos níveis de endogamia, que é a união entre indivíduos aparentados, a diversidade genética reduzida, que é justamente por causa do alto nível de endogamia que ocorre, o efeito fundador, que é de forma resumida, é justamente essa perda da variação genética, quando uma população nova, com poucos indivíduos de uma população maior, é estabelecida em algum local. Agora, eu vou falar para vocês um exemplo real de efeito gargalo, que é justamente os guepardos, que eles escaparam por pouco da extinção no final da Era do Gelo há 10, 20 mil anos atrás. A população mundial de guepardos chitas declinou para menos de 20 mil indivíduos. Mas análises genéticas feitas recentemente mostraram que as populações de guepardos têm muito pouca diversidade genética. Todos os guepardos atuais aparentemente evoluíram a partir de um grupo limitado de guepardos sobreviventes. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido sobre especiação e efeito gargalo.